Trombose e viagens aéreas. Por que as viagens de avião aumentam o risco de trombose? Será que todas as pessoas têm o risco aumentado quando fazem uma viagem de avião? E será que você, que vai fazer a sua viagem, será que não está correndo o risco de ter uma trombose? Calma, que nesse vídeo eu vou falar para você quais as atitudes que você deve ter para que você faça uma viagem segura e tranquila. Olá, eu sou Alex Ornelli, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E através desse canal aqui você já sabe que milhares de pessoas já foram ajudadas com informações importantes para cuidar cada vez mais da sua saúde. Por isso que eu peço para você, se a sua saúde é realmente importante, vai aqui embaixo, te inscreve no nosso canal e já aproveita e aciona o sininho da notificação, que toda vez que tem conteúdo novo você é comunicado, ok? Hoje o nosso vídeo aqui é para falar sobre trombose venosa e viagem aérea. Será que é verdadeiro? Será que a viagem aérea pode aumentar o risco de uma trombose venosa profunda? Pode sim, isso é verdadeiro. E por isso nesse vídeo eu vou falar quais os fatores de risco relacionados ao avião para você ter uma trombose, por que o avião é o vilão de toda essa história, quais os fatores relacionados ao seu corpo que pode predispor uma trombose e principalmente no final do vídeo eu falarei para você as medidas simples que você pode fazer e com essas medidas você evitar uma trombose venosa, fazendo com que o seu passeio, a sua viagem seja realmente espetacular, porque uma trombose durante uma viagem realmente é um transtorno imenso, com um risco importante até mesmo para a tua vida. Isso a gente sempre fala quando a gente fala de trombose venosa profunda. Mas vamos lá. O que é trombose venosa profunda? Para a gente iniciar o nosso vídeo, é a formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia profunda do nosso corpo. Esse coágulo pode viajar na nossa circulação, ir até o coração, do coração ir até o pulmão, fazer um tromboembolismo pulmonar, e esse tromboembolismo pulmonar pode causar um colapso cardíaco se realmente é muito grave, é tão grave quanto um infarto, porque a gente sabe que quem tem tromboembolismo pulmonar tem um risco muito elevado de óbito. Então, trombose é muito sério. Mas vamos lá. Viagem aérea e risco de trombose. Fatores relacionados ao avião. Por que o avião? Bom, quando você começa a subir, quando você começa o teu voo lá, e ocorre uma diminuição da pressão atmosférica. Por isso que essa mudança de pressão atmosférica, quando você está aterrissando, você sente uma dor muito forte no ouvido, muitas pessoas sentem. É por quê? Porque essa diferença de pressão aí faz doer a tua membrana timpânica pela diferença de pressão. Mas quando o avião sobe, então, ele está subindo, ocorre uma diminuição da pressão atmosférica, existe uma pressurização da cabine, mas apesar disso eles não conseguem deixar a nossa pressão igual aqui na Terra, por exemplo, aqui embaixo, e isso faz com que diminua a oferta de oxigênio para o nosso corpo. Essa diminuição de oferta é chamada de hipóxia, e essa hipóxia ela pode liberar no nosso corpo alguns fatores pró-coagulantes. Então esses fatores eles podem favorecer uma trombose no nosso corpo. Um segundo fator dentro do avião é o ar seco, a diminuição da umidade do ar. Essa diminuição da umidade do ar também é um problema, porque longos períodos expostos a isso, a gente pode ter uma desidratação. E tendo uma desidratação, o nosso sangue fica um pouquinho mais grosso, vamos dizer assim, e esse sangue um pouquinho mais grosso predispõe para uma trombose venosa profunda. Mas a verdade é que somente esses dois fatores, por si só, provavelmente não seriam os responsáveis por uma trombose no teu corpo. E existe um terceiro fator relacionado ao avião, que é a mobilidade reduzida. Quando você vai lá, senta, vai lá para o teu assento, as tuas pernas ficam dobradas, e se você for um pouco maior, elas ficam realmente bem dobradas, e quando você está sentado, a velocidade do sangue lá nas tuas veias diminui, e essa diminuição da velocidade no sangue nas tuas veias por longos períodos aumenta o risco de você ter uma trombose. Então, longos períodos sentados sem se mexer predispõe a uma trombose venosa profunda, isso é fato, a gente já sabe disso. Aliado a isso, a tudo isso, vai também ter o período que você vai viajar, e por isso a gente fala em viagens aéreas mais longas. Não tem um consenso quanto a isso. Se é 3 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas é uma viagem longa, o que a gente sabe é que quanto mais tempo você tiver no voo, maior o risco de você ter uma trombose. Eu gosto de falar em 4 horas. O que eu considero uma viagem longa aérea são 4 horas. Então, teria um risco, sim, aumentado de trombose após 4 horas de voo aí. E aí surge também uma pergunta, Alex, todas as pessoas correm esse risco de ter uma trombose em viagem aérea? E a resposta é não. Existem algumas pessoas que são mais suscetíveis. Então presta muito atenção para ver se você não se encaixa aí nas pessoas que têm um risco aumentado. Bom, um
primeiro momento, tem as pessoas que já tiveram uma trombose no passado. Se você já teve uma trombose no passado, ou tem algum familiar aí muito próximo, mãe, irmão, que já teve uma trombose, você realmente tem um risco bastante aumentado para ter uma trombose novamente, principalmente quando você fica mais parado por longos períodos. Então, tem que prestar atenção. Excesso de peso. Pessoas com obesidade também têm aumento de risco de trombose. Obesos em viagem longa, diminuição da mobilidade, mais apertado no assento, isso aumenta o risco de uma trombose. Câncer ativo, você está em tratamento de um câncer, você tratou um câncer há pouco tempo, você tem que prestar atenção quando você for fazer viagens longas, tem que ter medidas que você precisa fazer, nós vamos falar logo ali na frente dessas medidas. Você toma anticoncepcional ou faz alguma terapia de reposição hormonal, porque a gente sabe que os hormônios, o estrogênio, tem sim um fator de risco aumentado para trombose, então tem que prestar atenção. Gestantes têm um aumento de risco muito elevado de ter uma trombose só por estar gestando. Imagina viajando de avião, isso aumenta realmente muito. Pós-parto imediato, ela teve o parto nos próximos 40 dias, ela tem um risco muito aumentado, então vai viajar nesse período, presta atenção e faz as medidas que eu vou falar logo aí à frente. Cirurgia recente, você fez qualquer procedimento há pouco tempo, há menos de 30 dias e vai fazer a viagem aérea, conversa com o teu médico que te operou, porque ele com certeza vai fazer algumas medidas para você ficar mais seguro na tua viagem. Trombofilia, você tem algum fator no teu sangue, seja ele genético, seja adquirido, que predispõe você a ter mais trombose. Quando você vai viajar no avião, pelos fatores relacionados ao avião, como eu falei, pelo tempo de viagem, você tem um risco aumentado de trombose. Além de todos esses aí que a gente falou, ter mais de 40 anos, ter varizes nas pernas, fumar, tudo isso também aumenta o risco de uma trombose. Então, se você se encaixa esses fatores relacionados ao paciente, presta muita atenção que agora vai vir as dicas, as informações importantes para você quando você for fazer uma viagem aérea mais longa, mais de 4 horas, como eu falei. Primeira atitude que você deve ter: tomar bastante água. Lembra que eu falei que no avião você desidrata? Então tem que tomar bastante água. Cuidado para não tomar muito café, para não tomar muito chá, que aumenta a tua diurese durante o voo, e também para evitar o excesso de bebida alcoólica. Eu não estou querendo dizer que você precisa estragar suas férias, não pode tomar bebidas alcoólicas. Eu estou falando que você precisa cuidar da tua saúde e hidratar bastante teu corpo. E água é o melhor para hidratar teu corpo. Segundo, escolha um assento de preferência no corredor, porque no corredor você consegue esticar mais as tuas pernas, e esse esticar mais as pernas, essa facilidade para você levantar, caminhar um pouquinho no corredor, isso já vai ajudar muito você. Então, a cada 2, 3 horas de voo, vai lá, caminha, vai até o banheiro, nem que você não esteja com vontade de ir no banheiro, vai lá para caminhar, para movimentar um pouco o seu corpo. Você também pode fazer exercício quando você está sentado, faz exercícios com o teu pé, com o tornozelo, que isso também vai ajudar muito a circular com mais velocidade o sangue dentro das tuas veias e vai diminuir o risco de trombose. Uma terceira medida que você pode fazer é usar meia elástica compressiva. Uma meia que vem até o joelho, uma compressão que a gente fala de 15 até 30 milímetros de mercúrio, já é uma meia que está te protegendo, e essa não precisa nem de receita médica, você pode comprar por aí. Ou uma meia um pouquinho mais apertada, 20 a 30, para quem já tem varizes, para quem tem alguns outros fatores, é a meia que eu mais recomendo nesse sentido. E aí sim vai precisar de uma prescrição médica, você fala com seu médico aí, não precisa ser o especialista, pode ser o seu médico generalista para ele prescrever essa meia para você viajar com mais segurança. Além dessas 3 atitudes, existe uma atitude fundamental para você que já teve uma trombose, ou que tem um câncer ativo, ou que tem um problema maior relacionado à saúde. Conversa com o seu médico, pede as orientações específicas para o teu caso, porque talvez ele ainda prescreva um medicamento para você, para que você sim faça uma viagem bastante segura. A gente sabe que não é somente durante o voo que você está correndo o risco da trombose, alguns dias após esse voo ainda você está correndo o risco dessa trombose. Então, precisa fazer essas medidas. Se você tem um fator de risco mais importante, como já teve uma trombose, por exemplo, como eu falei, precisa consultar com o seu médico e viajar mais tranquilamente. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aí nos comentários, deixe seu joinha e não esqueça, manda no grupo de família. Você sabe que aquele familiar teu que viaja bastante, manda para ele esse vídeo. Eu não tenho dúvida que você está ajudando a saúde dele, você está ajudando ele a fazer uma viagem melhor do que ele faria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.